Aleluia. Você pode abrir sua Bíblia no livro de Tiago? Vamos continuar, queridos, falando. Nossa ministração está no livro de Tiago. Estamos falando sobre essa carta. E nós estamos no capítulo 3, tá bom? Vamos falar mais sobre o capítulo 3 hoje, né? O tema é sobre a sabedoria do alto e a sabedoria terrena. Diga, a sabedoria do alto e a sabedoria terrena. Esse é o tema do capítulo 3 da nossa palavra. Nós já falamos sobre o capítulo 1, falamos 2 vezes, na verdade, sobre o capítulo 1, né, intercalado, e falamos no domingo passado do capítulo 2, tá bom? E hoje nós vamos focar mais aqui no capítulo de número 3. Vamos fazer a leitura? Diz assim, Tiago, capítulo de número 3, verso 1. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Amém? Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos, para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Também, ou melhor, tão pouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém? Fique à vontade, tome seu lugar em nome de Jesus Cristo. Então, quero falar sobre esse tema, irmãos, tão importante, uma vez que nós estamos aprendendo na carta de Tiago sobre como enfrentar as tribulações da vida, como se manter firme em meio às dificuldades que nós enfrentamos. Como nós dissemos lá desde o capítulo 1, e também nós vamos comentar aqui no capítulo 3, quais são os motivos que levam as pessoas se afastarem, dos caminhos do Senhor. E nós temos batido bem nessa tecla que um dos motivos que afastam as pessoas do caminho do Senhor, diga assim, são as tribulações, são os problemas, são as dificuldades financeiras e tantos outros problemas. Se nós conversarmos com uma pessoa que se afastou dos caminhos do Senhor, ela vai dizer com certeza que ela se afastou, ou talvez na maioria das vezes, por problemas. Ou problemas consigo mesmo, ou consigo mesmo, problemas financeiros, desânimo, tudo isso são tribulações, são dificuldades. Que a pessoa, de alguma forma, ela não aprendeu a lidar com essas dificuldades. Porque Tiago está trabalhando o seguinte entendimento, que mesmo as pessoas que estão na obra de Deus, servindo a Deus, passam problemas. Se você conversar com qualquer um, irmãos, que está aqui, você vai perceber que todo mundo tem problema, e não é pouco. O evangelista Ronaldo está ali sentado, mas você não tem ideia que ele está usando uma prótese, ou melhor, uma peça de metal, né, filho? Que ele sofreu um acidente de moto, senão ele tivesse perdido
né, o pé. Então foi colocado ali para ele recuperar o pé, mas ele está ali andando, veio aqui e ninguém percebe, só quem sabe. Imagina uma situação dessa. Tá quase um ano já, né, filho? Nessa luta. O caso aqui da nossa obreira que foi colocado, né, dificuldades que a nossa obreira está passando. Né, alguns irmãos estão sorrindo aqui, mas talvez estão preocupados com um boleto que não sabe como vão pagar amanhã. São problemas. Todos nós passamos problemas. Diga, todos nós passamos problemas. E uma coisa que eu sempre falo, nunca tente achar que o seu problema é maior do que o outro. Né? A mamãe sempre comenta, né, quando o nosso irmão faleceu, ela ficou muito atribulada. O Diego faleceu, nosso irmão, né? E ela ficou assim muito mesmo depressiva mesmo, ela ficou sem chão. E ela começou a ir para o trabalho e as colegas de trabalho vendo, né, as dificuldades dela para superar. E aí ela falou, Evangelho, eu vou te levar para te ficar comigo lá na clínica renal, para te me acompanhar lá, para ver se tu, né, se parece um pouquinho e tudo mais. E ela foi para lá. E ela começou a ver, irmãos, como sofrem as pessoas que têm problemas renais. Você fica numa máquina necessitando, irmãos, para poder sobreviver 3 vezes na semana para fazer sessões. Eu digo porque, além do testemunho da minha mãe, eu vi de perto porque eu trabalhei com a máquina que faz a hemodiálise, que é da Fresenius, a máquina da Baxter e tantos outros modelos de máquina. Agora, tantas máquinas, né? Mas, enfim, o equipamento muito importante para manter a vida daquelas pessoas. Ou seja, ela tira o sangue, ou melhor, ela vai puxando o sangue passa por um filtro e por uma tecnologia que existe, ele começa a puxar as impurezas que tem no sangue. E aí faz o processo na máquina, depois retorna para o corpo daquela pessoa. Então é um processo que dura em média de 1 a 2 horas. Irmão, só quem vê a dor de uma pessoa dessa é que sabe o que é tribulação mesmo, de fato. E quando não pega, e aquilo começa a virar um hematoma, depois já não pega aqui, depois vai para o pescoço, e com certeza depois de alguns tempos essas pessoas vêm a óbito. Então é muito delicado a situação dessas pessoas, né? Então para você ver como existem tribulações e lutas nessa vida. Então todo mundo passa lutas e dificuldades, irmãos. Mas nós temos que aprender o propósito, é o nosso olhar que deve, né, ser adestrado, ajustado para entender o propósito da tribulação. Amém? Então, assim, essa é a questão que Tiago está levantando aqui. O servo de... E essa carta, ela não é escrita para ímpio, essa carta é escrita para crentes entenderem que o crente também passa tribulação. É aquilo que a gente sempre fala. Às vezes nós vamos passar tribulação porque realmente plantamos, e às vezes a pessoa não quer entender que aquilo foi uma plantação, mas não é que Deus quer punir, você tem que passar porque você plantou. Ele quer que você olhe por aquilo que talvez cometemos e possamos caminhar agora de forma diferente. Diga amém. Tem outras coisas não, como o caso de Jó, tem tribulações que passamos, que é para a glória de Deus, claro, até a outra tribulação também é para a glória de Deus, mas ali Deus tem um outro propósito. Mas a bem da verdade, a maioria de nós colhe aquilo que nós plantamos. A exceção é o caso de Jó. Tem irmão que plantou um monte de coisa, né? Aí aposta, não sei por que eu estou passando isso. Eu estou que nem Jó, não, filho, você não está como Jó. Você plantou isso. Reconheça. O Jó queria achar uma falha, mas não achou. Era um homem justo. Então, no caso, já é um caso diferente. Tem irmão que não quer reconhecer. Mas o que eu fiz, pastor? Não, irmão, você só está aí 10 anos sem ir para a igreja, só isso. E é o suficiente para o diabo trabalhar na sua vida. Irmão, quem está buscando o diabo já se levanta. E se não vigiar, cai. Imagine quem está longe da comunhão, da presença. Diga misericórdia. Mas diga assim, ei, mas Deus tem uma misericórdia para você. Diga assim, essa luta não é para te destruir, é para te manter firme. Diga amém. Amém? Então vamos lá, queridos, continuando aqui no capítulo 3, Tiago ele vai falar sobre um ponto que é muito importante, irmãos, que nós devemos refrear, e isso aí pode ser um problema para nós, inclusive uma tribulação. É a questão que ele levanta sobre a questão da língua. Só que a língua, irmãos, ela é neutra. Ela só faz o que nós mandamos para ela falar. Só que eu digo que a língua está muito ligada assim, ao nosso coração. Então, na verdade, a nossa vigilância, quando a gente fala de língua, não é a língua em si.
Uma vez uma irmã foi batizar, apóstolo, vou batizar de boca aberta. Por quê, irmão? Eu quero batizar minha língua. Eu falei, então abra a boca e vamos batizar essa língua. Ela sabia por quê. Alguma coisa, né? Deus sabe por quê. Mas o problema mesmo não é a língua. Coloque assim, é o coração. Porque se a gente vigiar o coração, a língua não fala. Sim ou não? A gente vigiar o nosso... A gente pode até estar explodindo por dentro, mas a gente vigia. E a gente, né, toma uma água, mas não fala. Porque também, se você falar com raiva, irmão, a gente destrói muita coisa. Muito cuidado com isso. Por isso, diga assim, eu preciso treinar. Eu anotei aqui. Diga, eu preciso treinar a língua para fazer o bem. Porque o mal ela já faz, naturalmente. Se você deixar, eu tenho que treinar a minha língua para fazer o bem. Diga, eu preciso treinar a minha língua para fazer o bem. E quando eu falo treinar a língua, não é a língua em si, né, irmãos? É o coração. Diga, é o coração. Diga amém. Então, olha só, a falta de domínio, irmãos, da língua, ela causa muitos problemas. Muitos problemas. Inclusive, ela pode acabar um casamento, acabar uma família. É a mesma coisa, né? Eu digo família, mas já no modo geral, né? Aquela família que não é só a família local, mas cria inimizades na igreja. Irmãos, pensa comigo. Nós com certeza teríamos mais pessoas na igreja, eu digo de modo geral, se as pessoas soubessem dominar melhor a língua, sim ou não? Né? Então, um problema generalizado. As empresas, talvez muitas pessoas não sairiam das empresas por problemas, né, de comentários, de falar. Só que veja, quando a gente fala da língua aqui, Tiago não está falando apenas do lado negativo, minha pastora Terezinha, da língua, que a gente geralmente fala, vigia a língua, fofoca, disse me disse. Só que Tiago também está dizendo da forma correta como eu posso usar a língua. E também não é só para beijar, né, irmãos? O irmão, não, irmão, o apóstolo, não, vai pensar que é do beijo não, irmão. É que a língua é a fala que está se referindo. E aí? Amém? Então, assim, então o nosso dever é servir a Deus e conduzir pessoas, né, por exemplo, o pastorado, as pessoas que são líderes na igreja. Elas devem o quê? Servir a Deus da melhor maneira, né, com o seu coração, e conduzir pessoas também para o caminho de Deus. Então, qual é a nossa função como pastor? Uma vez eu tive que dizer para alguns líderes assim, meu filho, você tem que me deixar pastorear, porque você não pode me podar, eu tenho que falar, mesmo que se eu não ofender ninguém, tudo bem, mas eu preciso falar a verdade. Eu não posso ser polido pela verdade da palavra de Deus. Claro que eu não vou ofender, não vou, digamos assim, brigar com ninguém, mas eu não posso deixar de falar aquilo que a palavra de Deus me diz para falar, porque um dia todo pastor e todo líder vai prestar contas com quem? Com Deus. Você não precisa brigar com uma pessoa para falar a verdade, mas você precisa falar a verdade. Meu filho, vem cá. Meu esposo, minha esposa, meu irmão, olha, eu lhe amo, eu quero o seu bem, mas olha, esse caminho que você está trilhando aí vai dar ruim para a sua vida. Saia desse caminho, mas não deixe de falar, não faça a vista grossa. Eu falo, irmãos. Claro que eu não sou aquele que fica chato falando. Eu espero o momento, mas eu falo. Porque eu aprendi com o Tiago. Irmãos, uma coisa que você precisa guardar no seu coração. Eu já fui muito criticado por outros líderes, porque quando alguém me passa uma situação, eu não saio logo para resolver, não, irmãos. Porque isso chama assim, diga assim, só faz assim quem é tolo, diga. O tolo faz isso, ele ouve, pá, e vai falar. Não funciona assim. Teve uma situação que eu levei um mês para resolver. Me chegou a demanda, ouvi, esperei, conversei, analisei, orei. Aí que eu fui levar, até porque eu preciso estar bem comigo mesmo para falar. Porque se eu ouvir uma coisa, eu ficar chateado e eu for falar, o que vai acontecer? Vai dar problema. Então, principalmente, isso aí é uma coisa que você tem que levar para a vida. Você que trabalha, lida com pessoas, chegou uma situação, nem esquenta a cabeça, te acalma, não vá falando não, espere, analise, veja. E veja também se precisa falar. Hoje, irmãos, eu estou tentando falar menos, diga, eu preciso falar menos. Amém? Diga só o necessário, né? Aquele que for para edificar. Né? Por quê? Porque o nosso coração, ele prega algumas peças na gente. Como a gente falou até sábado aqui, quantos já falaram algumas coisas, irmãos, que se arrependeram? Quem aqui, irmão, nunca se arrependeu? Quem aqui já se arrependeu de coisas que falaram? Não, seja sincero. Né? Não tem vergonha, não levante. Irmão, tem que ser 100%. Sabe por quê? Vou falar para você. Porque nós não atingimos ainda a perfeição.
Diga para o seu irmão, você ainda não atingiu a perfeição. Diga, só existe um que foi perfeito. Olha o nome dele ali, ó. Nome sobre tudo. Esse sim. Tudo que ele falou, até os carão que ele deu, e até a peia que ele deu lá nos cambistas, foi tudo debaixo de perfeição. Esse sim, sabia o que estava falando. Porque ele não tinha a natureza pecaminosa que eu e você nós temos. Às vezes, querendo fazer o bem, a gente às vezes está fazendo o mal. Quem entendeu isso? Então, veja. Então, nós, né, não atingimos ainda a perfeição. Então, nós precisamos vigiar. Agora, por exemplo, o Tiago também vai dizer, querido, sobre essa questão da língua. Ele vai dizer que nós precisamos aprender a fazer o bem. E aprender a fazer o bem é aprender a domar a língua. E Tiago, ele é muito assim, cirúrgico, quando ele fala sobre os cavalos. Por exemplo, quando o cavalo, alguém, não sei se já montou ou se já viu, quando a pessoa está cavalgando, ele tem algo que fica preso, né, e ele puxa ali. E é pela boca que controla todo o corpo. Irmãos, quando a gente aprende a dominar a nossa língua, nós aprendemos a dominar todo o corpo. Se aprende a comer aprende a vigiar no que você come. Lá tem 1 litro de Coca-Cola. Né? O que eu sugiro? Tira a Coca-Cola, que você vai viver mais. O professor Haidt estava falando, amor, lá o professor Haidt, doutor Haidt, que ele estava lendo, né, que quem come salsicha é menos 23 minutos de vida nessa existência. Aí ele olhou assim, quando ele foi comer o quicama, ele olhou assim, ele falou, mas vai ser só hoje que eu vou. Aí comeu. Mas depois ele foi, rapaz, eu já tenho menos de 23 minutos. E é verdade, quem come embutido, irmão, cuidado. E passa comendo embutido a vida toda, muito cuidado. Comer uma vez ou outra, eu acho que não é muito problema, mas você... Mas eu conheci uma pessoa que a base da alimentação dela era calabresa, salsicha e ovo. Aí pergunta, se ela adoeceu. Adoeceu. Doente só comia isso. Eu falei, meu Deus. Eu sei que às vezes a pessoa às vezes não tem o que comer, eu entendo isso. Mas isso é uma comida que vai matar a pessoa. É mentira comendo veneno. Todo dia comendo salsicha, ovo e calabresa. Não acredite em mim, não. Então, o pastor não é nutricionista, né? Tá falando bem. Então vai lá no site de nutrólogo, né? Compre um livro de nutricionista e leia sobre os embutidos. Aí depois você analisa. Um especialista falando. Né? Então, claro que precisa, né? Claro, vai ser radical, mas assim, diminua essas comidas embutidas aí que. Né? Então, assim, até na hora de comer. Irmãos, eu voltei a comer. Voltei não. Um dia desse eu comi farinha, irmão, pra quê? Eu passei mal, porque eu fiquei tanto tempo sem comer farinha e a bichinha vai malzinho que tufa tudo por dentro, irmão. Parecia que eu tava assim, já comido um boi, irmão. Sério, irmão? Então a gente tem que ter esse cuidado. A idade tá chegando, né, irmão? Chegando já nos 40, né? Então as coisas já vão mudando. Já não é quando é novinho que a gente come, parece que as coisas não faz mal, né? Aí quando a gente vai chegando ali, chegando nos 40, irmão, parece que o negócio vai apertando, né? Então, assim, diga assim, é o domínio, nós precisamos ter domínio próprio. Diga, nós precisamos aprender o domínio próprio. Né? Quando você quiser brigar em casa, irmão, está chateado com a esposa ou com o marido, falou uma coisa atravessada, vá tomar um banho, tome uma água, mas não bata de frente, não brigue, sabe? Não dê voadeira do Van Damme lá, né? Entendeu? Se acalme, respire fundo, né? Para que você possa viver bem. Deus abençoa um lar, irmãos, que tem paz. Diga, Deus só abençoa um lar que tem paz. Eu ia contar uma história para vocês que a gente contou no seminário anterior, mas outro momento eu conto para você, da importância, irmãos, de ter paz. Com mais detalhes eu queria dizer, né? Eu ia contar com mais detalhes, mas diga assim, a minha casa precisa ter paz. Precisa ter paz. Entendeu? Por exemplo, a gente sempre brinca aqui, né? A mulher esqueceu de colocar o açúcar no café, né? Aí o marido, pá! Aí ele, tu não colocou açúcar, não? Aí ela, muito educada, fala assim, não, meu amor, acho que eu esqueci. Você levante, abra o armário, querido, e pegue o açúcar. Olha, né? Muda. Né? E o marido também, irmão, para que brigar? Eu sempre falo no seminário para casais aqui. Entenda que a sua mulher não é perfeita, varão. Pelo amor de Deus. Ela tem defeito igual a você. Só que a diferença é que você talvez não tenha paciência
com os defeitos dela. Amém? Não, sério mesmo, você, varão, já aprendeu que a sua esposa tem defeitos? Aprenda a lidar com os defeitos dela, ela não é perfeita. Mulheres, você já percebeu que o seu marido tem defeitos? Aí a mulher fala assim, eu sei, mais do que eu. A mulher é engraçada, mais do que eu, né? Ela já dá logo um pulo, né? Mas assim, os varões têm defeitos. A gente tem que saber lidar com os defeitos dos outros. Ah, pode, mas eu não posso corrigir? Pode, mas não naquele momento que está o estresse. Espera. Aí depois chega, meu amor, não esqueça mais não de colocar o açúcar e tal. O seu café é maravilhoso. O varão honrar a esposa. É sério. Irmãos, eu nunca vi um homem pobre, miserável. Nunca vi assim, que está honrando a esposa e que ele vive necessidade. Todo homem, irmãos, que ele honra a esposa, honra a família, ele prospera. Deus, ele tem um prazer de entregar mais. É sério mesmo. Não, irmão, não sei o que eu estou falando isso. Eu não estava programado falar isso aqui, não. O Espírito Santo está usando, né? Então, por exemplo, assim, você pega um valor, separe, oferta na vida da sua esposa. E a mulher bem simpática. Eu falei, varão, casa. Eu não sei o quê, estou conhecendo. Eu falei, se tu não casar, tu não arruma outra não, porque tu é feio, bicho. É sério, não, é sério mesmo. Se tu não casar, não vai aparecer outra abençoada não, para dizer outro nome. Não, é sério. O homem que não se cuida, o bicho fede. Não, sério. O homem já fede. Não, o homem fede de natureza, fede. Se ele não se cuidar, não se ajudar. É só uma mulher apaixonada para aguentar, irmãos. Irmão, não conhecia um homem que não tinha chulé, CC, um bafinho de vez em quando, né? Para arrepiar o pelo dela. Misericórdia. E a mulher aguenta. Irmão, é ou não é amor? É sério. Hã? Não, olha, a mulher é tão paciente que ela dá a dica. Ela corta o limão. Meu amor, levante o braço aí. Toma, pá. Ela bota a rodelona lá. Irmãos, a bispa me deu essa dica. Resolve, irmão. Entendeu? Tem que dar dica. Entendeu? Não, mulher de modo geral, a mulher, Deus fez perfeito, até o cheiro. Não, mulher para feder, assim, só se ela for muito, irmão, daquela assim, desculpa, cebosa. Mas a mulher é cheirosa de natureza, irmão. A minha esposa, até o nome dela, Kézia, é perfumada. Aí tinha um varão que já chegou comigo, aposta no fedo. E não fede, vai pra cá. Teve a ousadia de falar pra mim que não fedia. Não fedo não. Eu fico 3 dias, minha roupa fica cheirosa. Eu falei, eu que não quero cheirar essa roupa, meu amigo. Voltando, queridos, aqui para a questão da língua. Digo assim, eu tenho que vigiar. Diga, eu tenho que vigiar. Diga assim, a língua é fogo. Se você for para incendiar, é para incendiar positivamente. É para incendiar para fazer o mal. Vamos dizer aquela canção incendeia, né, Senhor? Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, né, o nosso coração. Que possamos usar né, as palavras, diga, para abençoar. Diga, nós precisamos usar a palavra para abençoar. Amém? Como eu disse para você, querido, se você estiver estressado, chegou uma demanda para você, não responda na hora, não, espere mesmo, espere, porque se você falar, queridos, você vai magoar, você vai ofender. Eu estava vendo uma pesquisa, queridos, quantas pessoas elas saem de empresas, né, por conta do trato, né? Então, quando você sabe se relacionar com as pessoas, tudo vai bem, né? Tudo vai bem. Até porque, irmãos, a gente não tem o direito de falar como queremos com qualquer um. Nós temos que, né, podar um pouquinho as palavras. Se você é um pouco mais alterado, mais explosivo, se conheça, não é vergonha não, meio que se cala, esfria a cabeça, fala depois e vai tirando a mágoa do coração. Diga, não pode deixar a mágoa ficar no coração, senão você adoece. O estresse, ele nos adoece. Diga misericórdia. Bom, e com as palavras nós expressamos o que está no nosso coração. Às vezes é um momento, eu acho que também ninguém pode ser julgado pelo momento. Eu procuro não julgar ninguém pelo momento, a não ser que aquele comportamento ele seja muito recorrente. Às vezes a pessoa que não acordou muito bem naquele dia, talvez não pensou bem nas palavras, falou algo ali. Eu prefiro não julgar ninguém com a primeira... Tem aquele ditado que fala, a primeira impressão, mas para mim não.
isso aí não serve para mim. Eu espero. Se aquele comportamento se repete por 3, 4, 5 vezes, eu falo, não, realmente essa pessoa tem algum tipo de problema. Mas se é um momento, às vezes até a pessoa depois repensa, poxa, eu não falei bem naquele momento, eu não quis falar aquilo, a gente já sabe que a pessoa é uma pessoa que sabe trabalhar isso. Uma coisa que eu anotei aqui também importante, irmãos, que nós precisamos fazer, diga assim, a mesa redonda do eu. Eu copiei essa frase do Augusto Cury, né, dos livros dele, que ele fala sobre a mesa redonda do eu. O que é a mesa redonda do eu? É você gerenciar os seus pensamentos. Diga, você precisa gerenciar seus pensamentos. Por exemplo, a mulher, ela volta o exemplo da mulher que não colocou o açúcar no café, não adoçou ali, né? O que o marido pode pensar? Não, peraí, talvez ela esqueceu hoje, não foi proposital, ela me ama, ela preparou o café para mim, olha aí, ó. Aquele pensamento negativo de achar que a mulher fez de propósito porque não quis colocar, já cai por terra. Porque você começou o quê? Refazer os seus pensamentos. Isso é uma terapia espiritual que eu e você precisamos todos os dias colocar em prática. Amém? O cara te fechou na rua, no lugar de sair logo um palavrão, calma. Ele pode ter estado desatento realmente, pode ter, sei lá, não acordou bem, brigou com a mulher. Tente pensar do modo dele naquele momento, porque senão você vai brigar, você vai xingar, né? E aí, queridos, as coisas não vão andar muito bem, diga misericórdia. Então, o que é fazer a mesa redonda? É você repensar os seus pensamentos. Ainda até que aquela pessoa, irmão, você sabe que talvez fez realmente de maldade, irmãos. Você sabe. A gente sente, né, quando a pessoa faz porque quer. Mas, apesar disso, diga assim, não, mas eu vou perdoar. Eu quero viver bem, eu não quero... Eu sempre falo, eu tenho uma vizinha, irmãos, que ela procura briga, irmãos. Eu estava no carro assim, né? Eu estava com o celular assim, acho que ela pensou que eu estava filmando ela, eu estava mostrando um negócio para a bispa. Aí ela já estava assim, já me encarando. Ela estava só esperando eu falar alguma coisa, voltar, irmãos. Assim, abrir a janela, que o rapaz vai ter briga. Eu nem dei atenção. Aí eu falei, o senhor está repreendido. Ela caça confusão com todo mundo na rua, irmãos. Só o sangue. Aí eu falei, tá me provando, tá sendo provado aqui, Jeová, só pode. Aí quando eu manobro o carro, eu faço de tudo para não encostar na calçada dela, porque até isso ela briga com todo mundo na rua, irmãos. Aí eu falo, não, ela tem algum problema, né, tem alguma dificuldade. E o Espírito Santo já falou para mim, eu até falei aqui, ainda não levei, irmão, porque ainda não consegui topar com ela assim bem de frente. Então o Senhor falou assim, vai lá e abençoe ela. Deus falou para mim abençoar ela, então eu vou abençoar, né? Abençoar. Levar alguma coisa para quebrar isso aí, irmãos. Então nós temos que confrontar, melhor dizendo, né, o mal com o bem. Porque o mal já está em nós. Diga assim, o mal já está em nós. Nós precisamos treinar para fazer o bem. Amém? Então, Tiago, ele continua dizendo, irmãos, inclusive, ele vai dar vários exemplos, mas se nós lermos, por exemplo, no livro de Provérbios, eu separei só 2 versículos aqui, Provérbios 10, verso 19, que diz, quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas o que controla a língua, ou melhor, mas o que controla a língua, isso é sensato. Então, aquele que se controla, ele é alguém que tem sabedoria. Porque, irmãos, é difícil controlar nosso temperamento. É ou não é? Aí, irmãos, outro versículo aqui de Provérbios 15, verso 1. A resposta calma desvia o furor, mas a palavra ríspida suscita ou desperta a ira. Você pode falar uma coisa importante ou até que vai ser bom para alguém de uma forma boa. Quando você vê que alguém está alterado, aí você tem que baixar. Mas ainda aguarda, porque senão vai dar briga. Quem lida com cliente aí, irmão? Lidar com cliente não é fácil. Quem lida com cliente aí? Lidar com cliente todo dia não é fácil. O pastor Denis já tem a prática já, né? Já vai logo quebrando qualquer... Ô, meu patrão! Né? Leve logo um caixa aqui, leve esse aqui de brinde, meu patrão, também. Aí já ganha o cliente. Tem que ter jogo de cintura para lidar com o cliente. Né? E o doutor também, o doutor Davi, que lida com clientes, né? Não é fácil. Ele tem que ser, às vezes, talvez psicólogo, terapeuta, né? São casos e casos que chegam, né, doutor? Ali você tem que analisar e ter um controle ali para lidar com várias situações, né? Então,
Aí o que acontece, querido? Sabe também o que, assim, analisando, se a gente parar para pensar? Na verdade, irmãos, muitos de nós temos uma situação que a gente tem que trabalhar no nosso coração. Eu tomei posse porque isso é uma grande verdade, né? O que Tiago está propondo, ele está propondo basicamente isso aqui. Ele está falando assim, olha, vocês querem viver bem, vocês precisam aprender a praticar a palavra de Deus. Uma vez uma discípula falou, já tinha ido para o Qualicamp assim, umas 3, 4 vezes, né? Aí falou bem assim, apóstolo, sabe o que está faltando? Não é Qualicamp para mim, não. É criar vergonha na cara. Por que eu brigo tanto dentro de casa, meu Deus do céu? É que não é falta de vergonha na cara, não? Pensa um pouquinho aí. Por que eu sou tão bruto com alguém que eu não posso ser bruto? É falta de um espelho. Vergonha na cara. Por que eu não largo essa vida de fazer coisas erradas? Vergonha na cara. Por que eu não tomo uma posição e vou servir a Jesus e enfrentar as coisas de frente mesmo? Não tive vergonha na cara. Simplesmente. A gente cria. Por que eu não paro de trair a esposa? Por que eu não paro de trair o marido? Por que eu não sou fiel nos meus dízimos? Por que eu não faço da minha casa um paraíso? Falta vergonha na cara. Tudo que já está sendo feito não dá certo. Por que eu não resolvo isso de vez? Eu fico no muro. A vida não vai para frente. Por que eu não caso logo? Irmão, casa. Não, apóstolo, estou conhecendo. Tá, mas tem quantos anos? Não, tenho 15 anos. Meu irmão, tu quer conhecer o quê, varão? O que está conhecendo? Não tem mais o que conhecer. A não ser que ele dorme num quarto, eu dorme no outro. Aí ele sai, oi, tchau, vou trabalhar. Oi, tudo bom? Aí é assim, né, de casa, conversa. Abraça, cheira. O varão aqui na igreja falou pra mim isso aí. Varão, deixa de graça, varão. Tô conhecendo o apóstolo. A mulher do lado. Eu falei, rapaz, tu cria vergonha nessa cara. Aí nós vamos já concluir aqui a palavra, queridos, só para mim não me perder aqui. No versículo 13, queridos. Ou melhor, no versículo 12, né, para concluir essa parte, para caminhar para o final. Tiago vai falar, queridos, um ponto importante aqui, que, por exemplo, assim, ele dá um exemplo aqui, né? Você plantou banana, sai laranja? Não. Vai sair banana. Você plantou açaí, sai abacaba? Tem alguns que saem, né? Mas isso aí é outra história, né? Aí você planta açaí, sai o quê? Açaí. Aí Tiago usa a mesma lógica de Diaconisa Luísa. Se eu fui chamado para ser um cristão e discípulo de Cristo, por que está saindo maldição da minha boca? Quem está entendendo? Só que isso é automático. Aí ele fala para os seus discípulos, se corrijam, porque vocês não podem de uma fonte que sai água doce sair amarga. Então a água doce deve sair. Quem já foi na Ponta Negra lá e do nada apareceu um mar lá, tinha um mar lá, água salgada. Você diz, poxa, hoje tem água salgada aqui na Ponta Negra, assim? Não, aquela ali é uma área de água doce. Modo de chamar, né? Que de doce, Ponta Negra, você sabe que não tem nada de doce ali na água, ali, né? Você sabe muito bem disso, né? Então, assim, então eu e você temos que ter essa consciência. Você errou, beleza, mas sabe, eu preciso mudar, eu não posso ser assim. Eu fui chamado para ser um pastor, para ser um diácono, uma diaconisa, um evangelista. Eu fui chamado para ser um pai de família, um líder da igreja. Eu tenho uma função de liderança no meu trabalho, então eu tenho que ser aquilo que Deus quer que eu seja. Eu não posso ficar no muro. Eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um compromisso. Irmão, eu conheci pessoas assim, irmãos, que ela tá assim, boazinha, do nada a pessoa se descontrola assim. Já viu isso? Eu fico, meu Deus, como é que pode? Você estar conversando normal, e do nada a pessoa já fica assim toda. Eu fico olhando, meu Deus, como é que pode, meu pai? Aí tava falando as coisas assim, tudo direitinho, depois tava falando coisa com nada a ver. Aí eu lembrei foi de Davi, né? Quando Davi se fez de louco, né? Aí eu falei, mas
Mas para quê? Né? A gente tinha um contexto que estava se fingindo de louco ali, né? Mas a pessoa às vezes não tem do nada. Aí eu falei, meu Deus, vigia, vaso. Diga, vigia, vaso. Bom, então no versículo 13 ele continua. Quem... Até tá ligado no mistério, né, Joel? Ó, quem entre vós é sábio e inteligente, ó, mostre em mansidão de sabedoria, mediante digno proceder as suas obras. Diga amém? Amém. Então, olha só, a sabedoria divina, irmãos, está em eu olhar para a minha vida e buscar ser aquilo que Deus quer que eu seja. Se eu, por exemplo, no versículo 14, se pelo contrário tende em vosso coração inveja amargurada, né? E sentimento faccioso. O que é o sentimento faccioso? Eu quero é brigar. Não aceito, não podem falar assim comigo. Eu já vi isso, irmão. Foi pronto, é o santo e perfeito. Deixa eu te falar uma coisa. Nós, como cristãos, você precisa aprender isso. Fomos chamados para apanhar, para sofrer, para receber palavra atravessada, para ser humilhado. Eu sou muito humilhado, irmãos. Você pensa que eu não sou humilhado? Sou sim. Um dia desse estava compartilhando uma humilhação que eu sofri numa reunião. Mas não briguei, não xinguei, mas a vontade era. Mas o que eu fiz? Me acalmei para não ir para a carne. Fui ofendido, afirmaram coisas que eu não fiz, porque a pessoa não vigia a vida, né? Mas o que eu fiz? Não é porque eu sou perfeito, mas eu tenho procurado vigiar. Não fui para a carne, irmãos, mas eu fiquei muito ruim. Muito abatido, porque é ruim quando você é acusado de uma coisa que você não fez, né? Mas eu falei, Senhor, tu nos chamou para isso, então amém. E pronto, depois tudo se consertou e tudo ficou na paz. A questão é você saber ficar firme no momento. Então, Tiago está nos dizendo isso, minha pastora Terezinha. Que, né, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, mas antes é o quê? Terrena, animal, demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, ela é o quê? Primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, a sabedoria do alto é buscar algo, irmãos, para o nosso aprimoramento espiritual. Eu posso falar atravessado? Posso, mas eu não vou falar atravessado. Eu preciso manifestar. Por quê, irmãos? Porque eu sou... Por exemplo, o mundo já é mau. Como é que as pessoas vão ver o reino de Deus? Eu fazendo igual o que o mundano faz? Não. Mas quando você... Rapaz, o irmão estava ali, ele foi ofendido no meio de todo mundo, ele se calou. O que vai chamar mais atenção? Ele ser ofendido, sair e entrar na porrada com o outro? Ou ele simplesmente suportar em amor e tentar resolver depois de outra forma? Isso que vai chamar a atenção das pessoas. Quantas vezes você teve a oportunidade de humilhar quem te humilhou, mas você suportou em amor porque você queria semear o reino de Deus? Quantas vezes? Quem já passou por isso? Você suportou e Deus vai te abençoar por isso. Deus vai te honrar por isso. Geralmente, né, às vezes acontece num relacionamento, um ser mais assim estourado e o outro um pouco mais longânimo, né? E Deus é perfeito, porque um vai aperfeiçoando o outro, né? Bom, então, queridos, eu deixo essa palavra para nossa meditação, para nossa vida. Por exemplo, às vezes, né, a pessoa prega bem, fala bem as palavras, mas quando surge uma situação, por exemplo, que chateiam ela, será que ela consegue manter aquela... Então são nessas circunstâncias que nós estamos sendo o quê? Provados por Deus. E quem não suporta, não está aguentando, a gente tem que pedir a sabedoria de Deus. Pedir, como o Tiago fala, eu buscar não agir
na força da minha carne, na força do meu braço. Porque isso não produz, né, a glória de Deus. Amém, queridos? Eu deixo essa palavra para nossa meditação. Usemos a nossa língua, né, para semear coisas boas, né, falar aquilo que glorifica o Senhor, não brigar, dominar o coração e também, queridos, buscar a sabedoria que vem do alto. Né, você é uma fonte que está ligada ao Senhor e dessa fonte não pode sair coisas maléficas, ignorâncias. Porque o nosso coração, o nosso status, né, do WhatsApp, nossas atitudes falam do que está cheio no nosso coração. Amém? O que seu status está falando por você? Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ai, sabedoria demoníaca. É o que o Tiago fala. Essa sabedoria aí, ela vem da onde? Da carne, do inferno. E no reino espiritual não tem zona neutra. Não, eu não estou na igreja não, mas eu estou orando em casa. E aí? Eu acredito que você deve orar. Mas se é uma verdade a oração na sua vida, você vai querer estar na igreja, com toda certeza. Porque existem pilares da vida espiritual. Eu até entendo as resistências que você tenha para não vir para a igreja. Mas usar o argumento que não vem para a igreja porque está orando em casa... Não, mas eu tenho fé. Tiago vai falar. O diabo também tem fé. Muito mais do que nós. Sabe por quê? Porque eles já viram Deus. Ele está numa dimensão que nós não vemos. Mas só que o diabo obedece? Não, essa é a diferença. Ele não obedece. A fé dele é só para saber que Deus existe, mas ele não obedece. E Tiago está dizendo, irmãos, que o que faz a diferença na minha vida não é só falar. Uma vez fui visitar uma pessoa... Irmãos, eu fiquei doente, porque o ser humano falava do início ao fim. E quem não conhece a pessoa, você fala, rapaz, o homem é um pregador, é um Benny Hinn, é um Silas Malafaia, não conhece demais. Mas pratica? Não pratica nada que ele fala. Cada sílaba, cada palavra, todo tempo perdido que ele passa falando de coisa que ele não faz. E não pratica absolutamente nada que ele fala. Aí eu falo assim, como que a pessoa pode ser cega? Eu falei, posso dar uma dica? Tiago capítulo 2 para a tua vida. O homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Meu filho, fale menos, meu filho. Quem é o pastor aqui? É eu ou é você? A pessoa inverte os papéis. Quem está entendendo? Na liderança, eu falo muito na liderança. Nós não podemos inverter os papéis. E nós precisamos entender a posição que cada um está. Se você... Aí eu falei assim, é mesmo que eu chegar na missa e querer ensinar o padre a rezar a missa. Eu sempre esse ditado que eu sempre ouvi no catolicismo, né? Ensinar o padre a rezar a missa. O padre sabe, irmão, tudo que tem lá. Então, a gente tem, não, peraí, é o meu pastor, é o meu líder, é meu irmão, é meu diácono, eu vou ouvir o que ele tem para me dizer, ele tem uma palavra para a minha vida. Aí a pessoa quer ensinar. Aí, irmãos, fica difícil. Aí a palavra que é para ser usada, podia usar para o bem, está usando para a sabedoria que Tiago fala, sabedoria demoníaca. Eu entendo, irmão, que a pessoa lê a Bíblia, eu entendo, o diabo também conhece a Bíblia. Conhece mais do que eu e você, todo mundo aqui junto. Ele sabe a Bíblia decorada, irmãos. A gente lê, Diaconisa Luísa, lá no capítulo 4 de Mateus, que Jesus foi tentado, né? Pelo diabo. Só que a gente só vê aquela última tentação, parece que acontece no final dos 40 dias ali, né? Só que a Bíblia fala que ele foi levado para ser tentado por 40 dias no deserto. Todo dia que o diabo ia lá confrontar Jesus. Eu até pensei nisso, estava para os teólogos fazer um filme. Os 40 dias de tentações de Jesus. Para supor, né, que tipo de tentações ele sofreu ali. Aquela ali foi a última, mas ele passou 40 dias sendo tentado pelo diabo. O diabo chegava lá, tu acha que tu vai conseguir? Eu conjecturo, isso é coisa minha, né? Tu acha que tu vai conseguir esses 40 dias aí? Tu perdeu, tu não vai conseguir. Tu repreendia. Passava outro dia lá, veio um diabo de novo. E eu sei que tu vai tentar ainda, tu não vai conseguir. Tu não vai ficar sem comer, sem beber. Terceiro dia, há 40 dias, o diabo
cola de Jesus, irmão, para fazer o mestre cair. Ela não é uma força maligna. Então não existe zona neutra, irmão. Não se engane. Não, não, eu estou bem. Não tá, irmão. Às vezes a gente vem para a igreja, a gente vem sem força, mas a gente vem. A maioria aqui, irmão, se for falar, eu não estava com... Quem, irmão, não precisa falar, mas acho que a maioria não estava com vontade de vir para a igreja, mas eu preciso vir para a igreja. Para me ouvir uma palavra, estar em comunhão, porque a carne ela é fraca. O espírito está forte, mas a carne quer o quê, irmãos? Quer nos fazer recuar. Se põe de pé nessa noite em nome de Jesus. Amém? Quem recebe essa palavra?